pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma videoaula sobre métodos de treinamento. Meu nome é Júnior Machado, muito obrigado por você estar aqui comigo mais uma vez essa videoaula. Então hoje a gente vai falar sobre métodos de treinamento em relação a treinamento de força e treinamento de hipertrofia. Vamos lá para o próximo slide. Começando, a gente vai falar sobre as variáveis que esses métodos de treinamento trazem para a gente na parte prática, na academia, tá? No âmbito do ginásio aí. Essas variáveis, elas têm relação direta com os estímulos adequados para tanto hipertrofia muscular quanto para aumento da capacidade física força, tá bom? Então, um dos assuntos pertinentes a métodos de treinamento são essas condições relacionadas a estímulos adequados para tanto ganho de força quanto para hipertrofia, certo? O trabalho de força ele tem várias nomenclaturas e denominações perante a autores e pesquisadores. Então a nossa musculação propriamente dita, popularmente dita, ela tem alguns outros nomes, né? Treinamento com pesos, treinamento resistido, treinamento contra a resistência e a musculação, popularmente como é chamado. E treinamento com peso pode ser, eu coloquei aqui os pesos livres, coloquei os acessórios, diversos incrementos, pode ser com cabos, polias, pode ser com aglomerados, pode ser com os pesos livres, halteres, barras, anilhas, kettlebell, pode ser com máquinas, aparelhos articulados, estações, enfim, uma gama de máquinas aí, de aparelhos, acessórios e tudo que a gente pode utilizar para a gente fazer o trabalho tanto de ganho de força quanto de hipertrofia através dos métodos de treinamento, tá bom? Seguindo com este tema muito importante que eu gosto muito, porque eu utilizo bastante nas minhas rotinas de treinamento. Hoje eu subi um vídeo, acho que até o pessoal ficou confuso, porque tinha lá um método, mas foi só uma publicação no feed, tá? Aqui a gente vai falar sobre os possíveis objetivos com a prática do treinamento de força, tá? Quais os objetivos dos indivíduos dentro das academias, né? O que grupos diferentes, heterogêneos, buscam dentro da academia com o treinamento de força. Então vamos lá. O primeiro objetivo é estético, né? A maioria das pessoas aí que treinam, os atletas da vida real, nós, musculadores, gostamos de treinar por uma questão estética. Obviamente a gente busca também utilizar o treinamento de força para manter a manutenção da nossa saúde, obviamente, sem dúvida, né? Mas quando vem de carona aí a nossa composição corporal tendo uma melhor estética, isso é muito bom, agrada a todos nós e principalmente com musculação, com saúde, tudo fica muito melhor, tá? Estética eu coloquei aqui aumento da massa magra e trouxe uma figurinha para ilustrar essa condição de massa magra num indivíduo de, deixa eu ver se vai abrir aqui, identidade masculina, fazendo aqui uma barra fixa com o próprio peso corporal e obviamente estriando bastante a sua musculatura dos dorsais, aí, né? mostrando bastante músculo, né? Bastante músculo, bastante simetria, uma composição corporal bem harmônica. E para a redução de massa magra, que também tem os seus fins estéticos, trouxe uma identidade feminina num corpo numa medida bem baixa,
né? Bem estético, com bastante marcação, braços finos, pouca medida, né? E também bem harmoniosa. E aí relaciona então a esse primeiro objetivo, que é o objetivo estético, que todo mundo busca, todo mundo quer, faz parte. O segundo objetivo também que muita gente tem interesse é o profilático, é da manutenção da saúde, do bem-estar, do prazer de treinar ali para manter a sua saúde, indivíduos não atletas e que estão preocupados, né, principalmente com a saúde, tá? Estar saudável. Trouxe também aqui uma figurinha para a gente poder ilustrar, bem bacaninha, um casal, né? Visualmente a gente percebe que eles têm uma qualidade de vida em relação a bons hábitos. Então é o público e a população que está na academia também para essa condição da manutenção da saúde. Terceiro público também em um percentual bastante dentro das academias, principalmente pelas condições dos desporto e da prática de exercício físico, que em algum momento pode levar a alguma lesão, um certo tipo de lesão, um trauma, um entorse, uma luxação, parte mais traumática, ortopédica ou parte clínica também, mas aqui mais falando da parte ortopédica, né? Então, objetivos de cura, né? De regeneração, de reabilitação, de fisioterapia do movimento e, obviamente, a gente fala tanto do movimento funcional quanto do movimento específico do treino que esse indivíduo está fazendo. Pode ser tanto para um específico de rendimento, pode ser tanto específico para manutenção da saúde, aí, para fim estético. Deixa eu voltar aqui para ficar legal. Escapou. Vamos ver a figurinha do terapêutico, que eu coloquei aqui. Um rapaz, né, fazendo possivelmente uma reabilitação da articulação do tornozelo, pode ser, ou parte mais acima da cintura pélvica, já que ele está trabalhando com um equipamento que a gente chama de elástico, né, que tem futebol, balance disc, tem aqui uma superfície instável, num conceito mais de um método do treinamento funcional, né, da modalidade do treinamento funcional. Exemplificando bem o exemplo que eu estou trazendo aqui, mostrando bem, né, o exemplo que eu estou querendo mostrar. E recreativo, como forma de higiene mental, de sociabilização, de redução do estresse, de lazer, de diminuição de dor, de melhora do sono, enfim, vários objetivos dentro desse objetivo recreativo aqui, tá? Eu trouxe aqui uma figurinha, uma fotinho de uma academia comunitária, onde a gente vê bastante pessoas da terceira idade, da melhor idade, mas também a gente vê grupos da meia idade, até jovens também, crianças, enfim, tudo que envolve essa condição de fazer um exercício físico, foge de atividade física, um exercício físico, se sociabilizando, tendo um lazer, promovendo bem-estar e tendo o controle aqui da cabecinha, né, para estar cada vez mais lúcido e cuidar dessa parte que é muito importante também. Sociabilização, muita gente não sabe, mas é um programa de saúde, né? De bem-estar, de qualidade de vida, se sociabilizar, tá? Tanto é que essa quarentena a gente tá todo mundo muito estressado, muito ansioso, com descontrole de sono, com descontrole alimentar, vivendo
uma situação mais disfuncional, atípica, principalmente para quem treina, justamente por conta disso, né? Por conta dessa perda de sociabilização, certo? Por último, eu trouxe aqui treinamento de força para o alto rendimento. Desculpa. Para os desportos, né? Para quem visa realmente a competição, o alto rendimento. Então aqui eu trouxe uma foto para ilustrar para vocês o treinamento de força. E, abri uma foto errada. Abri uma foto errada propositalmente para dizer que esse indivíduo aqui, ele, das duas uma, ou ele não teve orientação, ou ele atingiu o ápice da ignorância, né? Porque isso em nenhum momento, principalmente não é do treinamento de força, muito menos da condição de hipertrofia. Isso aqui não é hipertrofia, tá? Eu coloquei aqui para a gente só entender, ilustrar, brincar um pouquinho, mas isso aqui não faz parte de um treinamento de força, não faz parte da aquisição da condição hipertrófica, não tem harmonia nenhuma. Isso aqui penso eu, repito, oriundo de duas possíveis causas, ou falta de informação, que eu não acredito muito, principalmente nos dias de hoje, ou, infelizmente, o poder da ignorância, tá? Enfim, mas não é isso que eu quero mostrar, e aí sim, falando sobre alto rendimento, sobre os objetivos do treinamento de força e da condição hipertrófica, aqui a gente consegue ilustrar e exemplificar exatamente o que é construção muscular, como uma construção predial, montando parede por parede, dia a dia, colocando um tijolo, cimento, fazendo a estrutura, fundação, a base, né? Isso é um trabalho que tem que ser muito bem prestigiado, porque isso de fato tem a ver diretamente, 100% com o treinamento de força e com as condições hipertróficas que a gente vê aqui, né? Simetria, uma harmonia, né? Para essa população desse desporto que é o fisiculturismo, o bodybuilding, eles gostam muito dessa linha em X, né, uma cintura bem amarradinha, fininha, bastante proporção de grupos maiores, grupos médios e grupos menores. Quer dizer, muito legal ver isso aqui, por mais que algumas pessoas não gostem, eu respeito, mas sobre o tema de hoje, isso é pertinente a treinamento de força, a condição hipertrófica e principalmente vai diretamente com o que eu estou querendo trazer com essa videoaula, que é métodos e sistema. Beleza, galera? Muito bacana, vamos lá, meu cursor está aqui no meio da tela, vamos lá para o próximo vídeo. O treinamento de força, princípios do treinamento desportivo, para que a gente consiga, né, as supercompensações de uma maneira positiva e suficiente. O primeiro princípio que eu coloquei é o princípio da individualidade biológica. Cada pessoa responde de forma única aos estímulos de treinamento, tá bom, pessoal? Isso é muito importante porque na academia, nós, como educador físico e alguns colegas e amigos, a gente percebe muito, às vezes, a insatisfação sobre as minhas condutas que beira muito a rotina, a disciplina, a paciência, e uma outra pessoa, um amigo, um colega, onde eu percebo que ele é mais displicente, ele tem menos regra, ele tem menos disciplina, ele tem menos paciência em relação ao tempo, e ele deslancha mais, ele vai melhor. Está relacionado a isso aqui.
Infelizmente ou felizmente, Papai do Céu quis assim, independente da sua crença, da sua religião. Esse é um fator que, de fato, a gente consegue, não sei se a palavra certa é mudar, mas a gente consegue promover aquele fluxo de evolução com disciplina, com paciência, com organização, com rotina e principalmente com o que tem que ser feito, tudo bem? Eu trouxe uma figurinha aqui também para ilustrar o princípio da individualidade biológica, trouxe aqui uma figura do nosso guru da nutrição, Rodolfo Pérez. Espero que ele não fique chateado comigo, mas seu nome está mencionado com muita honra. Aqui ele fez um desenho, gostei da cor também, bem bonito, em relação ao indivíduo ectomorfo, mesomorfo e endomorfo, em relação às características morfológicas, anatômicas, estruturais de cada indivíduo. Cintura menor, cintura um pouquinho maior, uma cintura maior, um corpo mais no X, um corpo menos no X e um corpo mais retilíneo, né? Isso tem a ver com a parte fisiológica também, mas estruturalmente falando, tem a ver com tamanho de estrutura óssea, circunferência dessa estrutura óssea, altura, peso, enfim, vários fatores genéticos e não fenótipos, tá bom? Segundo princípio é o princípio da especificidade, aprimorar o treino de força das necessidades do indivíduo, para as necessidades do indivíduo, para qual o resultado final que ele deseja, almeja em relação aos caminhos que ele percorre aí com os treinamentos e os métodos, tá? Então aqui eu coloquei aqui um princípio da especificidade, uma fotinho, e aí para exemplificar rapidinho, não dá para um ciclista, por exemplo, fazer um treinamento dentro de uma programação, de uma estratégia, uma estrutura de treinamento, não dá para ele fazer na esteira. Não, ele tem que pedalar, ele tem que ir de encontro o máximo possível com a especificidade dele, tá? O mesmo serve para o corredor que quer enfrentar as corridas de rua, por exemplo, de 3 km, de 5 km, de 10 km, meia maratona, maratona. Ele tem que buscar o máximo de tempo do treinamento dele em esteira, correndo, na rua, subindo, descendo, né? Se ele vai correr na rua, ele tem que buscar as realidades daquela prova nos seus treinamentos. Isso tem a ver com especificidade, princípio da especificidade, tá? O terceiro princípio, princípio da sobrecarga progressiva, um princípio muito interessante, muito importante, tanto quanto os outros, mas talvez como a especificidade, bastante utilizado na prática dentro dos ginásios e nas academias. Primeiramente, pela qualidade de execução dos exercícios. Eu tenho que entender esse princípio de sobrecarga progressiva em relação ao meu treinamento de força, tá? E, posteriormente, pela quantidade de sobrecarga adicionada para posteriormente poder fazer a manipulação, a execução daquele movimento. Isso é muito importante. Por quê? Porque diariamente, não agora porque a gente está na quarentena, eu estou aqui em minha casa, como vocês estão na casa de vocês, mas nas academias, diariamente, a gente vê uma divergência em relação aos indivíduos que querem manipular certas sobrecargas em relação à sua condição física, estruturalmente falando, principalmente capacidade física, força para manipulação daquela sobrecarga, né? Às vezes, o indivíduo quer manipular uma certa sobrecarga, quer executar um movimento com peso que não é adequado para a condição física dele.
tá? E o contrário também, às vezes tem indivíduos que estão manipulando sobrecargas em seus treinamentos, mas que é um incremento errado, porque na prescrição dele de um determinado exercício, ele tinha que fazer em cada série 10 movimentos. E ele está trabalhando com uma sobrecarga que está permitindo com que ele realize 15 movimentos, 20 movimentos. Então essa sobrecarga está errada em relação à prescrição de treino dele e principalmente para que ele tenha o seu fluxo de evolução, que ele consiga evoluir nas suas rotinas de treinamento, certo? Princípio da sobrecarga. Princípio da sobrecarga. Aqui está, se relaciona um pouquinho com o que eu venho falando nas minhas videoaulas anteriores, fluxo de evolução. Então, hoje eu levo uma certa sobrecarga, se eu tenho um determinado tempo de treinamento, posteriormente a esse tempo de treinamento que pode dobrar, né? Eu treinava há 2 anos, agora eu treino há 3 anos e agora tenho melhores condições estruturais para as realizações em meus treinamentos diários, semanais. E aí, de novo, eu tenho um fluxo de evolução, eu tenho um aumento da minha treinabilidade em relação às condições estruturais de treinamento para que eu consiga almejar novas sobrecargas de uma maneira que eu tenha eficiência e principalmente princípio básico de segurança. Desculpa, as pessoas esquecem disso, principalmente na sala de musculação, quando elas querem competir peso, quando na verdade tem diversas variáveis dentro do treinamento de força, dentro dos métodos de treinamento, e a gente vai ver isso aqui, para a gente fazer isso de uma forma eficiente e principalmente segura, com o princípio básico de segurança. Isso é o mais importante, tá bom? Tão importante quanto eficiência. Meu cursor sumiu, apareceu. Vamos lá. 4º princípio importante para o treinamento de força, princípio da variabilidade. Oscilações, cai no que eu estou falando aqui, né? Importante fazer um trabalho dentro de um programa de treinamento, dentro de uma estrutura de treinamento, dentro das suas estratégias de treinamento, as variações entre sobrecargas baixas, médias e elevadas, tá? Com exercícios, em seus exercícios e com diversos equipamentos, máquinas, acessórios, e você trabalhar em prol do seu crescimento, da sua eficiência e da sua evolução. E também alternar ângulos, velocidades, contrações, tudo isso traz um conceito de inteligência de treinamento, inteligência do movimento. Isso, sem dúvida nenhuma, está atrelado às suas condições físicas e principalmente do seu lastro fisiológico, né? Do seu conhecimento, não só teórico, mas principalmente da sua realização, do fazer, do repetir. Isso é muito importante. Eu vou destrinchar um pouquinho isso aqui em um slide à frente, então vocês fiquem tranquilos. Eu trouxe aqui um princípio dessa variabilidade, que é quando a gente gera um estímulo em nossas rotinas de treinamento. Aqui não estou falando sobre grupo muscular, exercícios, séries e sobrecargas. Eu estou falando de um estímulo, tá? Deixa eu melhorar aqui. Estou falando de um estímulo, tá bom? Que vai gerar uma fadiga,
que depois de 24 horas, dependendo do grupo muscular e da intensidade que isso foi trabalhado, vai gerar uma compensação. Dependendo da minha condição física e necessidade de regenerar esse grupo trabalhado, eu preciso fazer uma supercompensação, ele leva mais tempo, esse tempo está relacionado a horas e dias, tá? E se eu não tomar cuidado, deixar passar muitos dias para fazer essa supercompensação, eu caio numa coisa que chama destreino, que provavelmente é o que está acontecendo com muita gente nessa quarentena por conta de não estar treinando. Nós estamos mais irritados, nós estamos dormindo pior, nós estamos comendo não da forma que deveria estar, nós estamos super ansiosos, temos serviços extras dentro de casa, junto com o serviço do nosso trabalho, da nossa profissão, e não estamos dando conta e atenção para os nossos treinamentos. Isso é muito ruim, tá bom? Isso é muito ruim. Então, acontece esse destreino que está relacionado ao nosso último princípio, quando se fala princípio de treinamento de força, que é o princípio da reversibilidade. E a legenda aqui ela é bem clara, né? Lei do uso e desuso, né? Deixar de treinar por um período muito prolongado, os benefícios do treinamento reduzem ou desaparecem. Traduzindo aqui, é a tragédia anunciada. Para quem está entrando para a sua terceira semana, ou para a sua quarta semana, ou para a sua quinta semana, sem treinar, sem movimentar-se, sem mexer o corpo, tá? Então isso não é algo bom, favorável, satisfatório. E obviamente eu brinquei com essa figurinha que eu coloquei aqui, que é com o Ronaldo Fenômeno, e aí ele no antes, talvez não no auge também, né? Porque eu vi ele no começo, lá no Cruzeiro, né? Fazendo aquele gol que o goleiro põe a bola no chão para amarrar a chuteira, sacanagem, ele vai lá, toma a bola, faz o gol. Mas em relação a outros países, times, numa condição... Aqui a gente está falando só da estética, mas tem a condição do atleta, a condição funcional, a condição fisiológica, morfológica, estrutural, tá? E aí, por conta do desuso, a lei, princípio da reversibilidade, lei do uso e desuso, a gente acaba tendo essas condições reduzidas ou subtraídas. E por isso que eu falo, estamos na quarentena, estamos com a cabeça a 1000 por hora, mas é importante voltar a treinar o mais rápido possível, tá? Aproveito aqui, puxa o peixe para mim, vai lá no YouTube, Júnior Machado, dá essa força para mim, tá? Tô retomando com o meu canal no YouTube, tem alguns vídeos lá muito antigos, de 8 anos, vídeos de salvamento e resgate aquático, são legais, bastante visualização, fico bem feliz, mas agora estou retornando, tá? Então lá tem, se está parado, vai lá, tem 2 desafios para você fazer, acho que depois tem a combinação desses 2 desafios, tem treinamento funcional, tem treinamento de membros inferiores para as mulheres e para os homens que gostam de treinar esse agrupamento muscular. Eu gosto muito, treinei hoje, foi muito legal, então isso é importante, tá? Fiz o meu merchan aqui, vamos lá. Vamos para o próximo slide, que fala agora não só de treinamento de força, mas de hipertrofia muscular, de condição hipertrófica. Quem não gosta, né? Nós, homens, de ter aquela mudança estrutural no nosso bíceps, que eu chamo de cartão de visita do homem, né?
A mulher, né, que não gosta, que mulher que não gosta de mudar ali a sua forma física de membros inferiores, acinturar mais, deixar a cinturinha fininha, aumentar um pouquinho os glúteos. Então a gente fala de condição hipertrófica aqui nesse slide, que os autores dizem que pode ser entendida como o aumento no tamanho das fibras musculares, tá? Prática crônica do treinamento de força. Eu só consigo desenvolver hipertrofia muscular quando eu coloco esse grupamento muscular em desafio motor, em desafio mecânico, em desafio em relação a resistências, sobrecargas e resistências de trabalho, certo? Sobrecargas externas e resistência de trabalho mecânico e funcional para tal condição que a gente está chamando aqui de hipertrofia muscular, que se relaciona também, óbvio, a alimentação adequada, né? Essa é só para quem manjou, só para quem assistiu, não vou falar. Alimentação adequada, os macronutrientes, né? Proteína, carboidrato e lipídio, depois micronutrientes, né? As vitaminas e os sais minerais, e obviamente acompanhado da boa hidratação, tá bom? Melhor hidratação é água, toma água. Tenho certeza que quem está aí e não está treinando, não está se alimentando bem, não está dormindo, também não está hidratando da forma que deveria hidratar, certo? Controle do sono, descanso ideal, importantíssimo. E para nós, atletas da vida real, ou os musculadores, não tomam tanto nota para esse controle do estresse, mas os atletas do alto rendimento dos desportos, eles sim controlam bastante essa variável também, que é muito importante, tá bom? Fatores como os componente volume e componente intensidade, interferem diretamente, né, na relação de aumento ou diminuição de capacidade de estimular essa condição de hipertrofia do seu corpo, do seu grupo muscular, da sua musculatura alvo, tá? Então, esses componentes, volume e intensidade, eles estão atrelados, ligados diretamente com os métodos de treinamento que veremos nessas videoaulas aqui, certo? Passando para o próximo slide, repetindo volume e intensidade, porque agora eu vou destrinchar um pouquinho. Fiz isso num vídeo anterior, numa videoaula anterior, que era relacionado ao método do treinamento funcional, e agora eu trago aqui os mesmos componentes, componente volume, componente intensidade, para a gente entender um pouquinho melhor como que eles se encaixam, né, e como que essa engrenagem roda em relação ao treinamento de força dentro de cada método de treinamento, tá? Volume, componente volume, eu coloquei uma figurinha para ilustrar, e coloquei a figurinha de um macrociclo, tá bom? Um macrociclo que está relacionado a treinamentos por dia, treinamentos por semana, treinamento a cada 10 dias, a cada 15 dias, treinamentos, uma rotina, uma estrutura montada no mês, uma estrutura montada estrategicamente por bimestre ou trimestre, tá? E, no geral, uma estrutura montada num calendário e numa linha do tempo que demonstra um ponto inicial, um ponto de partida, que diz aonde eu estou
e um ponto final, né? Um ponto final relacionado aos meus resultados, que é onde eu quero chegar, tá bom? Para entender melhor um pouquinho disso, eu gosto de falar que volume é calendário, é volume de ações, é volume de repetições em relação a o que está destrinchado aqui. Volume, quantidade de treinos por dia. Se eu treino uma vez por dia, é um volume no dia de treinamento. Se eu treino 3 vezes por dia, é um outro volume. Nossa, 3 vezes? Sim. Às vezes o atleta do alto rendimento, ele treina mais de 2 vezes por dia. Ele faz lá um específico de manhã, faz um alongamento, uma corrida na parte da tarde, um aeróbio na parte da tarde e faz um alongamento na parte da noite, ou 2 vezes por dia. Quer dizer, tem uma relação diferente entre o volume, a quantidade de treinos que se realiza por dia, entre um treino e 3 treinos, ou mais ou menos, tá? Números de exercícios. Se dentro do meu treino hoje eu tenho um treino que tem 3 exercícios, é diferente do treino do Joãozinho, que tem 6 treinos, 6 exercícios. O meu treino tem 3 exercícios, o dele tem 6 exercícios. Então tem um volume diferente em relação aos exercícios dentro da sua rotina de treinamento. Posteriormente, tem diferença entre quantidade de séries por exercícios. Em um exercício Y meu, eu tenho 3 séries. Em um exercício X do Joãozinho, ele tem 5 séries. Então, o volume de exercícios de séries são diferentes. Repetições, se eu faço 8 repetições em um determinado movimento, em um determinado exercício, e depois em uma outra estrutura, em uma outra semana ou no próximo mês, eu não faço mais 8 agora eu faço 15, eu faço 20. Tem uma diferença também de quantidade de repetições de movimento dentro de um exercício, tá? Quantos dias por semana eu treino? Se eu treino 2 vezes por semana, é um volume de rotina por semana. Se eu treino 6 vezes por semana e deixo um para regenerar, é uma outra quantidade de treinamentos por semana. Ou eu treino 5 vezes na semana, e aí eu tenho 2 dias para regenerar, tá? Tudo isso está relacionado ao volume. Eu coloquei aqui os períodos, as estruturas de treinamento, as estratégias em relação a cada etapa, que está relacionado a micro, né, que pode ser uma unidade, pode ser alguns dias, pode ser uma semana, pode ser 10, 15 dias. O mesociclo, que está relacionado ao mês ali, se são 2 meses, 3 meses, um pouco mais, um pouco menos, e o macrociclo, o todo, tá? Aquela fotinho, vou abrir aqui de novo para vocês darem mais uma olhada. Olha lá. Pum. Microciclo. Microciclo, uma unidade dessas roxas. Meso, 2, 4, 7 unidades. Micro, o geral, em relação a todos os mesociclos e microciclos. Ficar nisso aqui não, que isso aqui é chato, meu. Vambora. Intensidade de treinamento. Vamos lá? Intensidade de treinamento. O que eu coloquei que eu não lembro, hein? Ah, o da corrida. Coloquei um exemplo de corrida. Vamos lá, ó. Se eu faço uma atividade aeróbia muito leve, a minha percepção subjetiva de esforço, e a percepção subjetiva de esforço é desse camarada aqui, ó, dessa moça, né, porque ela tem tô vendo um rabo de cavalo aqui, dessa moça vai ser de 50% a 60% da condição dela se esforçar máximo, de ela se esforçar o máximo possível. E aí vai
leve, 60% a 70%. Ela já começa a dar uma caminhada um pouco mais veloz, com mais velocidade. Ela sai aqui dos 4 km por hora, entra para os 7 km por hora. Já melhora a sua capacidade física, resistência e principalmente a queima de gordura, né? A queima de gordura, a oxidação de molécula de gordura do nosso tecido adiposo. Depois ela está aqui, ó, moderado, 70 a 80% do que ela pode fazer em relação ao máximo de esforço. E aí vai. Isso aqui desenha, exemplifica um pouco do que eu quero dizer para vocês sobre o componente intensidade, tá? E aí, aqui vai, componente de intensidade. Se eu tenho um movimento desleixado, inseguro, balanceado, com diversos braços de alavanca, e esse exercício não poderia ter esse tipo de movimento, ele tem uma qualidade de movimento baixa. Agora, se eu vou isolar um determinado grupo muscular e uso o braço de alavanca necessário para excitar esse grupo muscular, ou uma porção a mais, outro braço de alavanca, já começa a ficar diferente. Quer dizer, eu começo a refinar o movimento, e aí eu começo a olhar em relação ao prisma do movimento de uma forma diferente, tá? Quer dizer, eu começo a deixar esse movimento mais clean, mais limpo, mais perfeito. Deixo ele perfeito, já que mais perfeito ficou esquisito. Amplitude do movimento, se eu faço movimentos mais curtinhos, quem está assistindo, sobre agachamento. Agachamento, eu posso fazer um movimento hiperparcial, posso fazer um movimento parcial, posso fazer um movimento total. Essa amplitude em relação a 180 graus, 90 graus e 45 graus faz toda a diferença em relação a esse componente intensidade, tá? Velocidade de execução, a mesma coisa. Para algumas modalidades, uma maior velocidade pode dificultar o exercício. Em algumas outras modalidades, a baixa velocidade também pode dificultar o exercício, e assim vice-versa, para altas velocidades, baixa velocidade e as suas modalidades e características pertinentes a cada uma delas, tá? Incremento de sobrecarga, princípio da sobrecarga progressiva. Muita sobrecarga para o indivíduo que tem uma condição baixa é totalmente disfuncional. Pouca sobrecarga para o indivíduo que tem um lastro fisiológico alto, preparado, capacitado, também é uma condição divergente, disfuncional, não tem eficiência, tá? Tempo de intervalo, se eu descanso, essas coisas, essas variáveis são relativas, mas a intensidade não é relativa, tá? Voltamos a dizer, tempo de intervalo é uma variável que, para um determinado exercício de musculação, como por exemplo uma rosca concentrada, com uma sobrecarga ali a 80% da minha condição máxima, que tem foco diretamente com hipertrofia, para fazer 8 movimentos e aí eu descanso 20 segundos, talvez não seja tão interessante, e eu nem tenha condição de fazer a próxima série. Eu tenho que recuperar, regenerar, ressintetizar um pouco mais entre aquele intervalo de um set para outro, para eu poder vir para uma próxima série, fazer novamente 8 movimentos, 10 movimentos, muito bem executados, com qualidade de movimento, com amplitude desse mesmo movimento, com uma velocidade que eu consiga entregar o máximo de estímulo muscular para aquele grupo muscular alvo que eu estou trabalhando
para que eu tenha essa supercompensação e depois na fitinha métrica aqui eu tenho um ganho de circunferência, tá? E uma variável das intensidades é o que a gente vai falar aqui, que é aplicação de métodos de treinamento. Então, por isso, só por isso, não saia daí que vocês vão ver bastante coisa muito legal, muito bacana, muito legal mesmo, tá bom? Hipertrofia muscular em duas formas: hipertrofia sarcoplasmática e hipertrofia miofibrilar, tá? Então eu vou abrir aqui uma estrutura de componentes de uma maçaroca de músculo, tá? Então tá aqui, ó, uma maçaroca de músculo. Ela, nesse desenho, ela vem se dividindo em subgrupos, vem afunilando, afunilando, e aí a gente tem as estruturas que relacionam com a hipertrofia, ora sarcoplasmática, ora miofibrilar, tá? Então aqui a gente tem uma estrutura da musculatura toda, né, no modo geral. E opa, deixa eu botar esse aqui para ficar legal. E aí o que fala sobre hipertrofia sarcoplasmática? Devido principalmente ao acúmulo de líquido nos espaços intersticiais e intramuscular, intracelular do músculo. Outra teoria seria o aumento no volume de líquido e conteúdo de glicogênio muscular no sarcoplasma, tá? Então eu vou abrir aqui uma próxima figurinha que relaciona uma fibra muscular, tá? Essa parte de fora é o sarcoplasma. Uma outra fibra muscular com uma modificação estrutural, que aí aqui é a hipertrofia sarcoplasmática, com um volume daquele líquido, né, intersticial e intracelular do músculo, tá? E aqui, bom, vou parar aqui. Então a gente entende que hipertrofia sarcoplasmática nada mais é que uma hidratação daquele feixe, daquele grupo muscular, e que em algumas vezes, se não muitas vezes, não é uma modificação estrutural de feixe muscular, tá? E aí isso acontece devido a vários fatores. Agora, a hipertrofia miofibrilar diretamente relacionada com modificação transversa muscular, da área transversa muscular, quer dizer, ela modifica, ela transforma aquele feixe de grupo muscular justamente pela excitação do trabalho que é feito em relação principalmente a toda essa gama em relação ao treinamento de força, tá? Principalmente em relação ao treinamento de força, que são esses componentes que nós vimos no slide anterior, e principalmente os princípios de treinamento. Então, por isso que é muito importante. Considera-se também o aumento de miofibrilas, número de filamentos de actina-miosina, conteúdo sarcoplasmático, tecido conjuntivo ou combinação de todos esses fatores, certamente. Cadê o cursor? Vamos abrir aqui uma figura bem legal, uma outra figurinha. Todas essas figuras, pessoal, é da internet, muito simples. Digitei lá, vi uma figura que melhor ilustrava o exemplo que eu queria trazer para vocês e fiz um hiperlink aqui, tá? Não tem nada demais não, tá tudo ali na internet. Então aqui de novo, tem o grupo muscular, as subdivisões dele, até ele chegar nesse filamento
que fica interno da miofibrila, né? O sarcômero. Diversos estudos eles trazem como que é aquela fáscia, sabe aquela fáscia da carne vermelha, ou até do frango, aquela pele mais fininha, mais transparente, que ela tem até um poder elástico, e também quando você solta um poder contrátil, que a gente tira e elimina ela. Esse é o sarcômero do nosso feixe muscular, da nossa musculatura. E aqui o que ele está dizendo, ó, em relação aos filamentos de actina-miosina, é isso aqui, ó, esses filamentos miosina e filamentos de actina, que são os filamentos de poder contrátil, de contração e de alongamento. Poder, contração e alongamento, encurtamento e alongamento. Muito legal isso aqui, né? Muito bacana. Ilustra bem o que o treinamento de força faz na prática em relação a essas aulas videoteóricas. Principalmente vem de encontro com a abordagem dessa proposta de aula, que são os métodos de treinamento, tá? E, por fim, será treinamento de força, condições de hipertrofia muscular. Eu selecionei para estarmos falando aí nas próximas 5 semanas com essa, sobre métodos de treinamento. Eu escolhi 5 métodos de treinamento, lembrando que eu vou falar para o público iniciante, para o público intermediário e para o público avançado, tá? Então, o que pode ser simples e básico para alguns, para outros não. Então, eu tive esse cuidado para poder trazer um conteúdo com uma didática que eu conseguisse ajudar pessoas de um nível de treinamento inicial, de um nível de treinamento intermediário e de um nível de treinamento avançado, tá? O primeiro método que eu escolhi, muita gente com certeza, se não todos, já devem ter feito, é o método do treinamento em circuito. Traz aí uma base, traz uma condição estrutural de fazer uma base para galgar outras condições de treinamento, que é o condicionamento físico e resistência muscular, tá? Eu coloquei uma figurinha bem bacaninha aqui, de doido, né? De doidão. Quem fez essa figurinha, porque ele monta um circuito com, sei lá, acho que não todas as modalidades, porque não tem natação, por exemplo, mas com diversas modalidades e acessórios, e vamos lá. Então ele colocou lá, ó, ele fez um circuito com calistenia, com treinamento core, com acessórios como TRX, como kettlebell. Aí ele traz modalidades como parkour, né, como yoga, legal, como atividades aeróbias, né? E aí, obviamente, halterofilismo e cultura física, né? O fisiculturismo. Seria legal a gente conseguir montar um circuitão assim. Achei bem bacaninha essa foto. Esse é o primeiro método que eu vou falar para vocês. De uma forma simples, tentar simplificar o máximo possível para que a gente consiga realmente agregar valor e conhecimento. O segundo método é o método da pirâmide, mais conhecido popularmente falando como piramidal. Ele tem as suas vertentes dentro do treinamento piramidal. Eu vou falar um pouquinho dessas vertentes. Já é um método que traz essa condição, o caráter direto do treinamento de força e da condição hipertrófica. Peguei uma figura já mais específica desse trabalho, que é desse trabalho não, desse método, que é o método crescente e o método decrescente. Crescente em relação à sobrecarga, decrescente em relação a essa mesma sobrecarga também. E aí, obviamente,
alterna, muda, né, o número de movimentos por série, tá bom? O terceiro método que eu vou falar para vocês é o método agonista-antagonista, também relacionado à força e à hipertrofia. E aí eu coloquei uma foto aqui bem bacana, não podia faltar, do rei, do mestre Arnold Schwarzenegger, fazendo um exercício de empurrar e um exercício de puxar. Então, movimentos básicos, fundamentais, essenciais para a nossa vida e para o dia a dia, mas que eu não vou me aprofundar agora não, deixa para a semana do método, que vai ser muito, muito, muito legal, eu garanto. Falou? E quarto método, método B7. As coisas já começam a ficar, né, mais séria. Método também para força, não tanto, mas para hipertrofia é muito, muito legal, utilizado, bem bacana, adoro, bem legal. Vamos ver aqui o que eu coloquei. Coloquei uma foto, uma do Arnold Schwarzenegger, do rei, uma da Graciane Barbosa, fazendo aqui 2 exercícios, né? Um em uma máquina e outro com uma outra máquina, mas com uma utilização com o peso corporal numa porcentagem muito maior, tá? E aí também vou destrinchar isso aqui para vocês. E o último método é o método da interrogação. Porque eu não sei o que eu vou fazer com esse método, se é um método que eu vou escolher, como fiz com os 4 primeiros, ou se eu vou fazer uma enquete com vocês, ou se vocês me dão sugestões. Júnior, quero que você fale mais de tal método, tá? E obviamente eu trouxe uma ordem lógica aqui de cada método de treinamento para que a gente consiga agregar bastante valor ao iniciante, agregar muito valor ao intermediário e ao avançado, tá? E aí esse aqui a gente, antes da última semana, eu decido o que eu vou trazer para vocês em relação a essa novidade. Espero que tenham gostado. No final das 5 semanas eu tenho uma surpresa para vocês, espero que gostem também. Então desejo de coração que acompanhem as videoaulas e vou fazer o possível e o impossível para deixar isso aqui bem interessante, tá? Para ser bem sincero, abrir meu coração, esse é o segundo que eu estou fazendo hoje dessa mesma videoaula, porque a primeira não ficou tão legal e então achei melhor fazer mais uma vez e sinceramente confesso que gostei, tá bom? Obrigado pela sua presença, participação e até a nossa próxima segunda videoaula. Até lá, valeu, muito obrigado.